Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos ao Pré-ENEM, esse projeto que a gente já vem apresentando desde o ano passado. Agora a gente vai dar uma continuidade no projeto. Eu sou a professora Emanuele Chaves, sou professora de Sociologia, e nesses nossos encontros nós vamos falar um pouquinho sobre a sociologia e os aspectos mais importantes que vocês precisam se atentar, né, para que a gente possa compreender melhor e possa ter um bom resultado lá no Enem, né? E espero que todos estejam bem, estejam em casa, os que puderem, se protegendo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre os clássicos da sociologia, né? Eu vou colocar aqui o slide para vocês, para que a gente comece a falando um pouquinho, trazendo só alguns aspectos, alguns tópicos que a gente vai começar a trabalhar. Lembrando que aqui é uma revisão, né? Trazendo alguns elementos importantes, alguns conceitos importantes que fazem parte, que norteiam toda a representação dos nossos clássicos, né? Essa aula e a próxima aula eu vou estar trabalhando com vocês os clássicos da sociologia para que a gente entenda melhor, a gente compreenda melhor e a gente possa rememorar, né? Voltar um pouquinho e relembrar um pouco esse conteúdo. E é importante que vocês possam ver o vídeo, vejam o vídeo aí quantas vezes vocês quiserem, para depois relembrar e ficar, né, esses conceitos bem gravados na cabeça de vocês. Bem, vou colocar aqui o slide para vocês, espero que todos vocês estejam contemplando, né, os clássicos da sociologia. Nesses clássicos, gente, nós vamos trabalhar com vocês os clássicos que são Karl Marx, né, o Weber e o Emile Durkheim. Eles são considerados os clássicos da sociologia, né? E por que nós chamamos eles de clássicos, né? Nós os chamamos de clássicos justamente porque eles são teóricos que vão influenciar toda a área das humanas, né? Eles não vão influenciar somente a sociologia. E eles vão influenciar a história, a educação, a economia, o direito, a pedagogia, né? Eles vão influenciar várias áreas das ciências humanas e, consequentemente, a sociologia, a antropologia, né? E a partir desses teóricos, que serão os clássicos que vão organizar toda a sua teoria no século XIX, comecinho do século XX, a gente vai também influenciar uma série de outros pensadores, né, também da sociologia e das demais áreas do campo das ciências humanas. Então, por isso que eles são chamados os clássicos. E eles também vão ser responsáveis por organizar toda a sociologia como ciência. Esse é um dos pontos aí importantes. Bem, hoje nós vamos começar a falar do Karl Marx, né? O Marx, ele é o nosso teórico da sociologia, talvez seja o teórico que a gente mais conheça, né, que a gente tenha uma referência maior. Karl Marx, ele nasceu, né, ali no século XIX, ele estava muito presente, viveu toda a perspectiva da Revolução Industrial, ele é um sociólogo alemão, ele vai aprimorar as ideias de Comte, vai criar sua própria visão da sociedade e também da sociologia. Marx, ele vai analisar o capitalismo, a sociedade industrial e a luta de classes, emitindo opinião crítica a respeito dessas suas obras. Um ponto importante dentro da teoria do Marx é a questão da criticidade. Marx é um teórico extremamente crítico e ele acredita que o saber científico, toda a análise, né, que o pesquisador tem que fazer da realidade, ela tem que ser uma análise crítica, aonde ele tenta compreender os conflitos, as contradições, né, todos os elementos que compõem a sociedade. Ele acredita que a sociedade, que o capitalismo, ele é criado a partir de uma sociedade de conflitos, e para ele esse conflito é um conflito de classe. E aí, dentre as suas obras, né, mais importantes, a gente vai ter o Manifesto do Partido Comunista, que ele vai propor, junto com Engels, né, a fundamentação do que nós chamamos de socialismo científico, e também nós temos o Capital,
que é um livro bem importante, em que ele vai fazer uma análise do modo de produção capitalista, que é um dos focos mais importantes da análise do Karl Marx. E também tem um outro livro do Marx, que é uma obra assim, bem importante, que se chama A Ideologia Alemã, né? Então, que é um livro em que ele faz uma análise, né, de todo o processo da formação, né, do capital também. Então, são obras bem importantes que a gente tem que se atentar aí para a perspectiva do Marx. E aí, um dos pontos importantes, né, na teoria marxista é a própria análise do capitalismo. Para o Marx, né, o capitalismo ele desvirtua o trabalho humano, promovendo a desigualdade e a exploração. Marx vai dizer que o sistema capitalista ele vai promover, né, ele vai alimentar as relações de desigualdade e de exploração. Ele coloca o capitalismo, coloca o trabalho como um instrumento, né, de manutenção das desigualdades e da exploração do trabalhador. E ele vê a sociedade a partir de dois aspectos, né? Os meios de produção, aqueles que são os donos dos meios, né? Que é o que? É o capital, são os instrumentos de produção, é a própria matéria-prima. Esse dono dos meios de produção, eles irão explorar aqueles que vendem a sua força de trabalho, né, que vendem a sua mão de obra, que ele também chama de força de trabalho, que seriam os proletariados, os trabalhadores, os operários. Marx ele vai ver a sociedade a partir esses dois polos antagônicos, né, que a burguesia e o proletariado. E ele pensa que são relações de produção. E essas relações, elas são desiguais. E essas diferenças, elas vão agravar a condição de pobreza, né, do próprio proletariado. Então, ele vai perceber que essa relação, há um conflito, né, entre essas classes, esses dois polos antagônicos, e esse conflito ele é gerado pela estrutura, né, pela organização e o ordenamento do próprio capitalismo. Marx observou a realidade, né, da sua época voltando-se para a Revolução Industrial. No entanto, sua análise pode ter uma relação muito forte com o mundo contemporâneo. Marx ele estava ali bem no momento da revolução, da primeira revolução industrial, que é onde a gente tem a legitimação das fábricas, né, a mudança nas relações com o trabalho e a ideia do trabalhador que agora é livre, que vai vender a sua força de trabalho. Inclusive, o próprio capitalismo estabelece que essa estrutura é importante porque esse trabalhador ele também vai se tornar um consumidor. Ele não vai ser só ele não vai vender só a sua força de trabalho, mas ele também vai ser um consumidor, porque ele vai, ao vender, ele recebe um salário e ele vai precisar usar esse salário para manter a sua própria existência, a sua própria vida, né? Então, isso também vai alimentar toda a estrutura do próprio capitalismo. Aqui eu coloquei uma imagem que vocês devem estar vendo aí no slide, que é uma imagem que mostra meio que uma pirâmide. E aqui é uma imagem que a gente pode analisar sobre a ótica do próprio Karl Marx, né? Que a gente vai ver que no sistema do capitalismo nós vamos ter uma desigualdade social muito grande, né? A gente vai ver que lá no topo da pirâmide nós vamos tendo, né, cada vez menos pessoas, menos grupos sociais e todas as vantagens, os privilégios, né, vão estar presentes nessa pirâmide, no topo da pirâmide, no parte mais alta da pirâmide. A base da pirâmide vai ser esse trabalhador. Né? E esse trabalhador ele vai estar numa condição de explorado e vai estar sempre nessa condição de desigualdade. Então, esse é um ponto importante na análise do Karl Marx para pensar o capitalismo, a ideia das desigualdades sociais e a própria exploração que o capitalismo faz, né, com os trabalhadores. E para ele, né, esse sistema ele se estrutura, a sua engenharia se fortalece, se constitui a partir das desigualdades sociais. E aí, o que o Marx quer? Ele quer uma sociedade onde haja esse rompimento. Então, na perspectiva dele, né, da sua análise, dos seus estudos, essa sociedade igual só pode acontecer com o rompimento do próprio capitalismo, né, com essa ruptura do capital. Então, esse também é um dos pontos. E aí, como é que o Karl Marx pensa, né, essas relações com o próprio capitalismo? Como é que ele
imagina, né? Como é que ele pensa essas referências? Primeiro, Marx, ele vai pensar o capitalismo, ele propõe alguns conceitos importantes, né? Que a gente vai trabalhar aqui. E esses conceitos, eles vão estar alicerçados para manter toda essa estrutura do capitalismo. Marx ele propôs alguns conceitos, como o conceito da superestrutura e da infraestrutura, a mais-valia e também a alienação. Ele vai dizer que a superestrutura vai corresponder ao poder do Estado, né? E ele vai estar dizendo que esse Estado ele vai estar sempre agindo a partir de um grupo específico, de um grupo de privilegiados. A imagem que eu coloquei para vocês, vocês percebem que tem essa ideia de opressão, né? O Marx traz essa ideia de opressão para pensar o capitalismo. Ele vai dizer que o Estado, a superestrutura, ela está sempre numa condição de opressora, ela está sempre oprimindo esse trabalhador. Né? E aí nós temos a infraestrutura, que corresponde à organização da sociedade, né, que se organiza a partir da ideia dos burgueses e dos proletariados. Quem são os burgueses? São os donos dos meios de produção. E os proletariados serão os donos da força de trabalho. Então, a superestrutura seria todo o aspecto institucional, a partir da figura do Estado e o poder que o Estado tem sobre a vida das pessoas. E a infraestrutura é a própria organização da sociedade, é como ela se compõe, como ela se estrutura. E na sociedade capitalista, essa composição se dá a partir de um antagonismo de classes, né? A partir dessa ideia entre os burgueses e os proletariados. Então, esse é um dos pontos também, e uma das críticas, né, que o Karl Marx vai tentar montar acerca dessa organização do próprio capitalismo. O Marx também, gente, vai trazer alguns outros conceitos importantes, como o conceito, né, da mais-valia. Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês. Pronto. O conceito de mais-valia, o conceito de alienação e o conceito, né, que são dois conceitos também que são criados por Marx e que são criados justamente para o Marx tentar compreender o funcionamento do capitalismo. Ele vai dizer que a mais-valia corresponde à exploração da mão de obra traduzida nas horas não pagas ao trabalhador. É a ideia de que o trabalhador ele não recebe de acordo com a sua produção. Né, porque o trabalho dele é calculado a partir das horas e da produção. Só que o que ele ganha, né, só tem a ver com a questão da produção, mas aí não se conta a questão das horas. E o que acontece? Né? Os burgueses vão ficar com essa mais-valia, que é justamente essas horas de trabalho a mais que o trabalhador desempenha para produzir, né, o seu trabalho, para fazer um determinado produto ou para produzir o seu próprio trabalho. E aí ele vai dizer que essa mais-valia é um instrumento de exploração do burguês em relação ao próprio trabalhador. E essa mais-valia, vai compor, vai estruturar, né, todo o alicerce do capitalismo e também do lucro, né, da ideia do lucro. Porque se nós vamos ter sociedades com categorias diferentes, que exploram o trabalho do outro, na perspectiva do Marx, isso aí vem a partir da ideia da mais-valia, que se corrobora com essa ideia do lucro. E a alienação, né, que é um conceito que o Marx pensou a sociedade, mas que nós podemos trazer, né, para pensar a sociedade não só nessa esfera do trabalho, desse sujeito que está alienado por causa do trabalho, né, porque o Marx vai dizer que esse foi um termo, né, que descreve a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que fabricava, né? Ou seja, ele não dominava mais todas as etapas da produção. Esse trabalhador, ele passa a dominar somente uma pequena etapa da produção. Ele não consegue mais dominar todas as etapas. Isso faz com que ele perca os seus saberes e perca também a possibilidade do seu trabalho. E aí esse trabalho para o Marx, né, dentro dessa estrutura do capitalismo, funciona como um instrumento de alienação. Se nós trouxermos esse conceito de alienação, né, como esse sujeito que desconhece a sua realidade, a gente pode trazer
para a esfera não só mais do trabalho, mas um contexto social, do contexto de classe, no contexto de consumo, porque o próprio capitalismo, ele já, no capitalismo que a gente vivencia hoje, não é mais o capitalismo que o Marx estudou no século XIX, mas o Marx, ele começa ao analisar e trazer o capitalismo como seu objeto de estudo, ele vai mapeando um pouco o funcionamento dele, como é que ele se estabelece. E a alienação é como se ela fosse se sofisticando, né? Como se ela fosse ganhando outras esferas da nossa vida, ganhando outros aspectos da nossa vida. E nós podemos pegar esse conceito de alienação que o Marx criou, pensando a relação do trabalhador com o seu trabalho, com a sua produção, trazer ela e utilizá-la também para pensar as relações de consumo, alienação política, que se refere ao campo da cidadania, né? Alienação no que se refere à própria estruturação da economia, alienação também que se refere com a questão da própria formação, né? E em várias dimensões que a gente tem na nossa sociedade. E aí um ponto importante é que os salários, né, na perspectiva até que o Marx também traz e que o próprio capitalismo estabelece, são o pagamento da força de trabalho, né, que o proletariado vende em sua relação de trabalho com o capitalista. Então, ao vender a minha força de trabalho, eu recebo um salário, né, e esse salário também vai ter um efeito importante, porque é a partir dele que eu também vou me tornar uma consumidora. Né, e a gente vê que lá no século XIX, né, a sociedade, a gente percebe que o capitalismo está ali se legitimando e ele é um capitalismo ainda muito ligado à produção dos produtos, ao aumento dessa produção, né? Depois o capitalismo vai se desenvolvendo e hoje nós já estamos vivendo um capitalismo muito mais ligado ao consumo, à lógica do consumo, né? A representatividade do consumo. E aí, olha só, um outro ponto aí importante e fundamental para a gente pensar, né, a esfera do Marx também, e que é um conceito bem característico da teoria marxista, é o conceito da luta de classes. Né? Inclusive, ele vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes. O Marx, ele pensa a sociedade a partir de uma luta, de um conflito. Olha só, ele traz esse nome, né, luta, traz a ideia do conflito, que é como ele pensa a sociedade capitalista. Ele pensa que essa sociedade, ela se estabelece, ela se constrói dentro da lógica do conflito de classes, né? E aí ele cria esse conceito que é o conceito da luta de classe. Marx, ele vai analisar a relação dos patrões com o proletariado e ele vai definir que a classe como classe social, os indivíduos que se identificam e se unem para questionar a realidade de exploração em que se insere. Ele vai verificar que os conflitos entre as classes sociais são a mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que podem provocar. Ele até usa uma expressão que a mola do mundo, né, é a luta de classes. A mola da história, o que mobiliza a história, o que mobiliza as transformações, o que mobiliza as mudanças na sociedade, para ele é a própria luta de classe. Para o Marx, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos, nas contradições e nos conflitos entre as classes sociais. Lembro que quando a gente estava começando a falar do Marx, eu disse a vocês que ele pensa a sociedade a partir do conflito, né? Um conflito que para ele é uma luta, e essa luta ela se dá através dos antagonismos, de posições antagônicas, quer dizer o quê? Posições contrárias. Então, essas posições contrárias é que vão formar essa realidade, que é a realidade do próprio capitalismo, essa realidade conflituosa, e que para o Marx é uma realidade, né, esse conflito ele se dá na esfera da classe, das classes sociais, e que no contexto em que ele está analisando, né, a sociedade capitalista, é o contexto do século XIX, então ele está analisando a partir dessa esfera dos burgueses e dos proletariados, ou dos patrões e dos proletariados. E aqui, ó, o Marx também, quando ele está pensando, né, um pouquinho essa questão do capitalismo,
né? Ele dialoga com muitos autores, muitos filósofos, inclusive um deles importantes, que ele, inclusive, desenvolveu esse conceito do socialismo científico e que vai também dialogar muito dentro do pensamento teórico do Karl Marx, é o Friedrich Engels. Né? Para o Marx, por exemplo, na sociedade capitalista, os trabalhadores perderam o domínio da sua própria vida e passaram a depender do capitalismo, do capitalista. E o Marx vê isso como algo ruim, né? Porque o trabalhador, ele perdeu o domínio da sua existência, ele perdeu o domínio do seu saber, ele perdeu o domínio do seu trabalho, ele agora depende de toda uma estrutura do capitalismo. Ele depende dos interesses, ele vai depender se um determinado trabalho em um tempo vai ser valorizado ou não, então ele vai ficar à mercê do próprio capitalismo. Aí eles, junto com o Friedrich Engels, eles vão propor uma crítica, né, ao sistema capitalista e eles sugerem uma sociedade mais igualitária, né, a partir do manifesto do Partido Comunista, que ele propõe, né, uma revolução, que é o rompimento com o sistema capitalista e a criação de uma nova sociedade. E essa nova sociedade seria a sociedade do capitalismo, a partir de uma estrutura, ou seria a sociedade do socialismo, gente, né? Uma estrutura de uma sociedade que fosse mais igualitária, e para ele só seria possível essa sociedade, né, com o socialismo. Então ele propõe, né, uma nova mudança de paradigma, ele propõe uma nova mudança de estrutura social. Marx, ele acredita que as sociedades precisam ser transformadas, e ele pensa isso a partir da própria história. Ele usa a história para entender todo o processo da formação do capitalismo, né, e para entender também como é que, ao longo do tempo, o capitalismo vai se estruturando e vai se processando dentro da sociedade. Ele diz que o capitalismo, ele é fruto das transformações. Então, se ele foi algo inventado, se ele foi algo construído, ele também pode ser, né, destruído. Porque o Marx, ele quer uma sociedade igualitária, e aí só é possível se construir essa sociedade igualitária se tivermos uma sociedade, né, com o rompimento do próprio capitalismo. E ele vai dizer, com várias obras que ele constrói, que ele analisa, tem uma obra dele também que se chama O 18 de Brumário, que ele vai fazer uma análise do surgimento do capitalismo lá na França, com a Revolução Francesa e tudo mais, e ele vai percebendo que isso é uma transformação, é a mobilização da própria história. Né? A própria Revolução Francesa, ela foi uma revolução de classe, foi uma revolução da burguesia, né, que mudou toda a estrutura da sociedade feudal para iniciar um novo mundo, que é o mundo do capitalismo. Então ele diz, olha, se a burguesia foi lá e mudou toda a estrutura do sistema medieval que durou séculos, então o capitalismo também pode ser modificado, né? Então, na visão dele, para que a gente consiga ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com rompimento das desigualdades, só seria possível com o próprio rompimento do capitalismo e o surgimento de uma nova estrutura de sociedade, que ele chama de socialismo, né? E aí eu trouxe, para a gente concluir aqui a nossa aulinha de hoje, uma reflexão com a Mafalda, né? Não sei se vocês vão conseguindo visualizar aí, acho que sim. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Bem, aí, aqui é uma coisa para a gente refletir, né? E debater também, né? Ela traz assim, a Mafalda, uma fala que tem a ver com a teoria marxista. Se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Olha aí, gente. Isso não reflete muito essa nossa sociedade do consumo, onde, né, os objetos, as coisas estão se tornando mais importantes que as pessoas. Isso Marx chama de um outro conceito, que também é um conceito muito presente na sociedade atualmente, que é o conceito do fetichismo, né? Que é a supervalorização das coisas em detrimento das pessoas. Então, Marx vai dizer que isso era uma tendência, ele estava prevendo o que o capitalismo ia se tornar,
né, que os objetos, as coisas iam ser muito mais amadas, iam ser muito mais valorizadas que as próprias pessoas. Aí eu trago isso para a gente refletir. Será que o Marx acertou, hein, nessa previsão? Usando aí toda a sua análise científica? Será que a gente está vivendo uma realidade onde as coisas, né, os objetos, elas estão se tornando mais importantes que os indivíduos, que a vida das pessoas? Esse momento da pandemia, onde a gente tem mais de 500 mil mortos, fazem a gente refletir um pouco sobre isso também, né? Isso o Marx chama de fetichismo, tá? Vocês podem depois dar uma pesquisada melhor, mas é um conceito bem interessante para a gente pensar a nossa atualidade, né? O capitalismo que a gente está vivenciando hoje. Mafalda trouxe aí essa ideia para a gente pensar um pouquinho. Bem, gente, queria concluir, né, nossa atividade com vocês hoje e dizer que foi um prazer. A gente vai se encontrar em outros momentos. A gente vai continuar com essa discussão dos nossos clássicos. Nosso próximo encontro, eu vou falar do Durkheim e do Weber, tá bom? Trazendo alguns conceitos importantes dos nossos dois outros autores, tá? Se cuidem. Quem puder, fiquem em casa, usem máscara. Espero que logo, logo nós possamos estar juntos presencialmente. Então, um abraço em todos e em todas e boa noite.